Pergunta NQI Mulher. A nossa consulente não quer se identificar, mas ligou e deixou a sua pergunta aqui para o pastor. Que Deus a abençoe também. Pastor, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, é necessário obrigatoriamente ter uma religião? Eu quero dizer à nossa consulente que a palavra religião vem do verbo religare. Religare. É como se o homem tomasse uma providência de buscar um novo relacionamento com Deus. Ao passo que na Bíblia Sagrada, esse relacionamento não parte do homem para com Deus, mas parte de Deus para com o homem. Então, a verdade bíblica é essa: nenhuma religião salva. Nós vemos às vezes e lemos em propagandas religiosas sobre determinadas igrejas que se declaram como um meio de redenção, de salvação. Mas isso é fora de propósito, não tem base bíblica para isso. Agora, nós temos na Bíblia Sagrada a declaração segundo a qual, como lemos em João 3:16 a 18, que Deus nos amou de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito, que significa único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, ela se alcança por meio de Jesus exclusivamente. E Jesus, por sua vez, em João 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. De modo que nós precisamos de Jesus Cristo. E o seu grande amor ficou manifesto para conosco quando espontaneamente ele deu a sua vida por nós no Calvário. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Tenho o poder de dá-la e retomá-la. De modo então que nós precisamos de Jesus, e o convite dele permanece de pé, sem acepção de pessoas. Qualquer pessoa, ela pode chegar-se a Jesus Cristo dentro da sua situação, a pior que esteja, e Jesus não recusa nenhuma pessoa que venha a ele. Isso está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim, todos, sem acepção de pessoas, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então aqui está o que nós chamamos de salvação. A pessoa encontra refrigério, descanso, quando aceita Jesus como Salvador e aceitando a sua obra vicária. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todos nós. Logo, todo o que o recebe como Salvador e Senhor, esse tem salvação. E encontra, então, essa situação de mudar a sua posição de inimigo de Deus pelos seus pecados e se tornar amigo de Deus pela sua aceitação de Cristo como Salvador. E a propósito, para deixar o caso mais claro, está no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10,
versículos 9 em diante. Veja bem, minha prezada ouvinte. Diz aqui o texto no versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, o que você devia dizer? Eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a salvação consiste nisso, em nos entregar a Jesus Cristo de todo o coração, crendo que Ele é o Salvador único, e se assim o fizermos, estamos com a nossa situação definida diante de Deus. E ainda, nesses versículos que se seguem, nós vamos encontrar mais uma declaração mais enfática, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aí está o caminho da salvação. Nunca espere salvação numa religião. Religião é invenção humana. Salvação é uma obra divina. E essa obra foi tomada à providência pelo Pai, quando enviou seu Filho, como dissemos, a este mundo para nos salvar. Tomou no nosso lugar, como diz João 3, 16 a 18. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora quero complementar com a nossa consulente, que naturalmente você vai se filiar a uma igreja, nunca vai dizer para ninguém e nem confiar que a igreja na qual você se congrega é o meio de salvação. O Jesus que você aceitou, que essa igreja prega, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, esse Jesus salva. E é o que nós pregamos. Não a igreja em si, mas a mensagem que essa igreja prega. E não confiamos na igreja, confiamos nesse Jesus que nós pregamos. Próxima pergunta é da Carolina, de Praia Grande. Ela pergunta ao pastor qual a função de um evangelista na igreja e pede também a citação bíblica. Queremos dizer à nossa consulente que os que são chamados para serem obreiros se dá mais ou menos no exemplo que se deu na igreja primitiva. Jesus tinha 12 apóstolos, eram seguidores, e conviviam com Jesus. À medida que o tempo passou e se tornou necessário maior número de pessoas, essas pessoas foram se chegando para fazer o trabalho que se tornava necessário fazer, que era o trabalho de evangelista fora do convívio entre si e o próprio Jesus. Saíam para evangelizar. Maiormente isso se deu nos tempos do apóstolo Paulo. Quando se converteu, era inimigo dos cristãos, ele foi para a igreja de Antioquia, chamado por Deus, o Espírito Santo o mandou para uma determinada cidade, e ele passou em companhia de outros a evangelizar cada cidade por onde ia. Chegou a tal ponto que os próprios inimigos dos cristãos falou abertamente: estes homens que puseram o mundo de pernas para o ar chegaram até a nossa cidade. É o trabalho do evangelista, falar lá fora. Dentro da igreja fala o pastor,
fala o presbítero, fala o mestre, mas fora da igreja é trabalho de evangelista. Se ele não falar lá fora, ele não tem a vocação para o título que está usando. Foi o que Jesus falou quando mandou pregar o evangelho. Mateus 28, 19, ele disse onde devia ir as pessoas para falar do evangelho. Pregar Jesus a todos que ainda não tinham recebido salvação. Repetindo o texto, Mateus 28 e versículo 19, foi o que Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No outro evangelho, evangelho de Marcos, Jesus é mais diretivo no campo da evangelização. Ele disse em 16 de Marcos, versículos 15 e 16, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui a explicação é clara. Pregai o evangelho. Falar a pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem o evangelho de Cristo, e mediante a pregação dos seguidores de Cristo, as pessoas iriam se converter, iriam ser batizadas, como diz o versículo 16, quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui está a função do evangelista: trabalhar fora da igreja, falar às pessoas que lá encontram, caminhando pela rua, senta-se num ônibus, aproveita todos os instantes que tem para falar de Jesus, fala com o seu vizinho, alerta para receber Jesus como Salvador. É a função do evangelista. A próxima pergunta é NQI Mulher. Mais uma pergunta aqui, NQI, a nossa consulente não quer se identificar. Pastor, quando comemos os elementos da ceia, o corpo de Cristo se faz presente em nós? Não, não se faz presente em nós, porque exatamente a celebração da ceia é para recordar o que Cristo fez por nós. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então serve de elemento para a lembrança do que Cristo fez por nós. Agora vejamos bem, Jesus durante seu ministério operou milagres sem número. Nós não encontramos Jesus ensinando para se lembrar dos milagres dele. Mas disse aos discípulos que deviam se recordar da obra salvífica que ele realizou por eles. Está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Ele diz assim, deixando os... 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Capítulo 11, a partir do versículo 23, Jesus deu ordem, então, para que isto fosse celebrado periodicamente, não muito distante, mas também não muito perto. Então foi elaborado esse tipo de, mensalmente, estarmos lembrando da morte de Cristo em nosso favor. Vou ler para a nossa consulente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós.
fazer isto em memória de mim. Ora, se o pão estivesse literalmente presente, como sendo o corpo de Jesus, não se podia fazer como memória. Agora, ele está presente espiritualmente. Então, fazer isto em memória dele, daquele ato que ele praticou, morrendo, dando a sua vida por nós no Calvário. Agora, em seguida, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória, se lembrando, e não que o Cristo esteja presente, literalmente, porque do contrário não precisamos fazer nada em memória. E aí está a recomendação que Paulo nos faz. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vos lembrais da morte do Senhor até que venha. Então, quando Jesus voltar, vamos subir ao encontro dele e não vamos mais precisar nos lembrar dele como por estes elementos, porque ele estará presente conosco ou nós estaremos presentes com ele. A próxima pergunta é do Felipe, aqui da cidade de Santos. Ele pergunta ao pastor o que significa inspiração verbal da Bíblia. Nós queremos dizer ao nosso consulente que em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, há uma declaração a respeito da Bíblia que responde à pergunta do nosso consulente em parte. Diz o texto: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra. Então, o que é necessário para a nossa salvação, para a nossa redenção, foi dado pelo Espírito Santo. Agora, como as pessoas cujos nomes aparecem na Bíblia tiveram sua vida normal em determinadas partes, significando que já aquilo foi feito por parte de um ser humano dentro de uma forma normal que todos nós usamos. Já quando foi a Bíblia Sagrada, não foi um escritor, um homem eloquente que foi escrever a Bíblia, porque a palavra inspiração significa que a pessoa recebeu de Deus a mensagem que devia falar. Então, não é de origem humana apenas na forma de escrever, sim, mas no sentido do que está escrito é de orientação divina. E nós temos uma prova maior de tudo isso, é quando diz o texto bíblico: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, significando que falou
inspiradamente pelo Espírito Santo. Aí está a base da nossa colocação quando dizemos que a Bíblia é um livro inspirado. E há pessoas que dizem, não, o papel aceita tudo. Muito bem, aceita tudo. Só que o que nós estamos lendo aqui se refere a profecias dadas por homens de Deus do passado, cujo cumprimento se efetivou normalmente, ou seja, com toda a característica do que havia sido dito pelo profeta. Usaram o nome de Deus levianamente e as suas previsões caíram por terra. Então agora nós temos os inspirados por Deus e temos aqueles que abusaram, querendo aparecer, mas as suas profecias não se cumpriram. A próxima pergunta é NQI Mulher. Mais uma consulente aqui ligou e não quer se identificar. Ela diz assim para o pastor: Pastor, ouvi uma pessoa dizer que até que a morte os separe não é literal. Essa frase é muito conhecida porque no término daquela cerimônia de casamento, realizada pelo padre ou realizada pelo pastor, sempre no final encerra-se dizendo ao casal, até que a morte os separe. Então a consulente diz que ouviu uma orientação, uma instrução dizendo que isso não é literal, que quando morre um sentimento de qualquer um dos cônjuges, ali está a morte referida, dando margem assim ao divórcio. Ela pergunta, pastor, isso procede? Isso não tem base bíblica. Quando perguntaram a Jesus sobre o divórcio, em Mateus capítulo 19, diz o texto que, no versículo 9, os judeus, os seguidores de religiões, chegaram para Jesus dizendo que poderiam se separar quando um homem casasse com uma mulher e não encontrasse nela mais beleza, podia se juntar a outra mulher. Então Jesus divergiu deles. Assim não são mais dois. Então diz, Moisés, por causa da dureza dos seus corações, é uma conjunção adversativa, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então está aqui bem claro, palavra de Jesus. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E ainda para dar mais valor ao casamento, segundo a Bíblia Sagrada, nós encontramos no livro de Hebreus, a palavra final, capítulo 13, e versículo 4. Venerado, que significa respeitado, acatado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Não pode sair disso. Deixou a sua esposa por qualquer motivo, ou ela deixou o marido, a não ser por causa de adultério, está fora dos propósitos divinos. É pecado e não tem justificativa nenhuma. A próxima pergunta, também NQI, é sobre Sodoma e Gomorra. Diz assim, os habitantes, pastor, de Sodoma e Gomorra,
que morreram na destruição daquelas duas cidades, eles deixaram de existir? Ninguém deixa de existir. Não é o corpo ser queimado, como aconteceu com os sodomitas e gomorritas. Morreram, foram assados, vamos assim dizer, porque caiu fogo e enxofre do céu. Agora, a pessoa em si morre fisicamente, mas o espírito e a alma sobrevivem à morte do corpo. Jesus disse em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode lançar a alma no inferno, na hiena. Então, o texto de Judas declara, Judas versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas os descreve nos tempos do Novo Testamento como sofrendo a vingança do fogo eterno. A palavra sofrendo, nesta passagem, é um particípio presente que expressa ação durativa progressiva. E que isto não é um presente histórico, está mostrado pelo tempo presente do verbo são postos. E ainda Jesus se referiu aos habitantes de Sodoma e Gomorra, que estarão vivos no dia do juízo, conforme lemos em Mateus 11, 23, 24. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. Então a resposta está na Bíblia Sagrada, Mateus 11, 23, 24.